depois de tudo isso, que diante da palavra de Deus, diante de Deus, o que te impede muitas vezes de buscar? O que te impede muitas vezes de dizer assim, eu não conquistei, nem vou conquistar? Não há impossível para Deus. Não há impossível. Graça e paz, pode se assentar. Amém. É um privilégio, uma honra. A gente espera, mas não acredita que o dia iria chegar. Sabia que surgiria a oportunidade. A pastora ainda está me chamando para vir ministrar no culto de mulheres, né? Mas, mesmo assim, a gente fica assim meio apreensivo, né? Mas, graças a Deus, mais uma vez estou aqui, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem visto, e aquilo que a gente tem tocado, e aquilo que a gente tem experimentado, o sobrenatural de Deus. Quero compartilhar uma palavra com as irmãs, que está em 1 Samuel, no capítulo 25. 1 Samuel 25, versículo 2. Havia um homem Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata, formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntar-lhe em meu nome como está. Amém? É só até os 6 por enquanto, irmã. Amém, Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai. Eu creio que ministrará no coração das minhas irmãs, assim como já ministrou em meu coração. Fala conosco essa noite, Senhor. E que por um segundo, Pai, eu venha diminuir a Tua palavra, Pai. Eu venha, de alguma forma, negligenciar a Tua autoridade, a Tua majestade, Senhor, sobre a minha vida, mas que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Eu gostaria de continuar. Se você trouxe a sua Bíblia, eu vou ler na minha Bíblia. Eu gosto de usar a Bíblia mesmo. No versículo 6... direi àquele próspero: a paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, e os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa te sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta a seus moços, eles dirão, e ache mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços a Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi, e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, servos que fogem ao seu senhor. Tomarei eu, pois, o meu pão e minha água, e a carne das minhas reses, que a degolei para os meus tosqueadores, e a daria a homem que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas coisas. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu sua espada, e também a Davi, a sua. Subiram, pois, a Davi uns 400 homens, 200 ficaram com a bagagem.
Nesse tempo, um dentre os moços de Nabal, anunciou a Abigail, a mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso Senhor, porém esse disparou contra eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está no fato determinado contra o nosso Senhor, e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Abigail, então, tomou depressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, tosqueadores em caixas de passas, e 200 pastas de figo, e o pôs sobre o jumento. E disse a seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse a ela, ao seu marido Nabal. Enquanto cavalgando em um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, nada me serviu ter guardado tudo quanto se possui no deserto, e nada sentiu falta de quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe aprove aos inimigos de Davi, e eu deixar ao amanhecer um só sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail e Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite-me falar a tua serva contigo, e ouva as palavras da tua serva. Não se importe com meu senhor, com este homem de Belial, a saber com Nabal, porque o significa o seu nome ele é. Nabal, o seu nome é loucura, está com ele, porém, tua serva, não vi está com ele eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como viu o Senhor e a tua alma foste, pelo Senhor, impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor, seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Amém? Amém. Alguns dias, ou até algum tempo atrás, Deus tinha me colocado essa palavra de ministrar a igreja. Na verdade, a pastora Janete tinha falado para mim que haveria um culto de mulheres no Caetano Mendes, e ela falou para mim: irmã, você venha trazer uma palavra. Então, algum tempo atrás, já queimava em meu coração essa palavra. E hoje, como não é diferente, Deus me trouxe ela de novo. Quando a pastora falou para mim, a pastora Adriana falou: olha, você ministra. Eu falei, agora, né? A gente se questiona, a gente fica... Falei, E Deus me trouxe de novo essa palavra. Hoje, eu quero que as irmãs abram bem o entendimento, porque hoje a gente vive um novo tempo. Hoje a gente vive esse tempo de conquista. Mas eu gosto assim de trazer, de falar, eu gosto de entender, e eu gosto também que as irmãs entendam o que eu quero explicar, o que eu quero que você entenda sobre essa palavra. Na Bíblia aqui, Nabal é mencionado por causa de um confronto com Davi e seus 600 homens, que buscavam refúgio na vizinhança, por causa do rei Saul. E Davi, enquanto estava ali na sua região, ajudou a cuidar e a proteger o rebanho de Nabal. Devido a uma falta de mantimentos, ele envia mensageiros à casa de Nabal. Sendo uma época de tosquia, Nabal sendo um homem muito rico, e Davi sabendo que ele estava em festa, por causa da tosquia, Davi aproveita o momento como sendo oportuno para pedir aos pastores de Nabal alimentos, em busca até por reconhecimento de Nabal, né? Por ter cuidado do seu rebanho e de seus pastores enquanto eles estavam no deserto.
Mas Nabal recusa a ajuda de Davi. E ainda diz não conhecer Davi. E além do mais, ele era um fugitivo. Considerava Davi um fugitivo, um escravo. Devido a isso, Davi se irritou muito e queria vingança contra a casa de Nabal. Aqui usando, como a pastora Adriana disse, usando a nossa mente santificada, se você for ler o contexto bem alinhadinho, na nossa mente santificada, você vai ver que, se trazemos para nós hoje, o que aconteceu? Alguém te ajuda lá e depois você pede uma ajuda para a pessoa, ele não te reconhece como você ajudou. O que você diz? Eu não vou ajudar. Fulano lá, ou alguma coisa, deseja mal, fala mal de Davi e assim por diante. Se for para a gente levar bem a fundo, a gente xingou, né? Xingou lá o irmão, né? Nabal, aqui é descrito que ele não era um homem simples. Ele era um homem muito rico. Examinando alguns livros que a gente tem, dicionário, ele coloca ali que Nabal como um homem bem rico mesmo. O significado de Nabal é tolo. E em hebraico, Nabal significa louco. Ele era um homem muito arrogante, ignorante, bruto, um homem de uma natureza ruim, de difícil diálogo. Belial, que significa inútil ou alguém imprestável. Mas também tem a sua esposa Abigail. A palavra fala que Abigail, o nome dela significa alegria do meu pai. Que Abigail era uma mulher sensata e formosa. Mesmo sendo esposa de um homem grosseiro, mal educado, um homem ruim, a Bíblia descreve ela como uma mulher sensata, séria, charmosa, inteligente e de bom senso. Abigail, quando ela fica sabendo da grosseria do seu esposo, o que ela faz? Ela corre lá, arruma os suprimentos e leva a Davi. O servo explica a Abigail que durante o tempo que Davi estava acampando ali no deserto, eles os ajudaram. Mas devido à grosseria do marido dela, todos a sua casa poderiam estar condenados à morte por tamanha afronta de Nabal a Davi. Mas Abigail era uma mulher habilidosa, generosa. Graça e beleza foram suficientes para apaziguar o coração de Davi. Então Abigail tomou às pressas os vinhos, os pães, os odres e sai ao encontro de Davi. Nabal quase levou sua família à destruição ao insultar o rei Davi. Abigail, ela tenta pacificar a situação, culpando a si mesma pela situação. Esse é um resumo de tudo aquilo que eu tinha meditado aqui, para que traga na tua mente entendimento daquilo que eu quero falar, daquilo que essa mulher era e como ela vivia, né? Se nós formos pensar melhor, a Bíblia escreve ela como uma mulher sensata, formosa. Vamos dizer assim, que ela era uma jovem mulher, uma jovem esposa, casada com um homem duro de coração. Um homem duro de coração, de dureza, bruto, arrogante, ignorante. Aquele nome que você quiser achar para um homem, como é descrito aqui. Que a Bíblia mesmo descreve ele como sendo um homem mau. Mas, além de tudo isso, mostra a vida dela. Mostra ela uma mulher pacienciosa, uma guerreira, né? Porque não se sabe, ali a Bíblia não coloca o tempo, ou quanto tempo que ela é casada, ou com que idade ela tinha. A Bíblia não fala isso. O interessante é quando ela diz que ela pede desculpa, ela pede perdão ali para Davi, e por a falta dela, por ela não ter percebido que Davi teria mandado moços lá na casa dela, e ela não tinha visto. E ela se prostra diante de Davi e implora pela sua misericórdia, pelo seu esposo, servos da sua casa. E nisso, Davi até se sente grato por ela, por ter livrado ele de derramar sangue, porque a sua casa seria condenada.
A Bíblia também não descreve aqui que ela tinha filhos com Nabal. Não descreve, então ela não tinha filhos. E quando ela volta para sua casa, o que acontece? Ela chega lá, eu estava pesquisando, essa época de tosquinha aqui, era uma época que eles faziam lá as tosas das ovelhas, e nesse fazer ali, como eles acham que tinham um dinheiro, gerava dinheiro, alguma coisa naquela época, eles faziam uma festa. Então, o que aconteceu? Nabal estava lá na festa, muita comilança, muita bebida, e ela chega em casa e encontra seu marido bêbado. Mas ela não vai lá questionar com ele. Ela não vai lá questionar com ele o que ele tinha feito, né? Se ele tinha tratado mal as pessoas que ele recebeu, que era Davi seria o próximo rei, que Davi já era ungido, né, a rei, mas ainda não tinha subido ao seu posto de rei na época. E ela não conta nada para ele. Ela espera o dia amanhecer e conta o que havia acontecido. Abigail, ela conquista Davi por seu caráter, sua sinceridade, sua graça diante dele. Ela é uma mulher prudente, inteligente, de bom caráter, sobretudo uma mulher apaziguadora. E ela reconhecia Davi como rei. Assim como diz em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica sua casa. Essa era Abigail, a esposa de Nabal. Abigail, ela tem duas qualidades, ou mais de duas: sábia, ela é inteligente. O texto bíblico apresenta Abigail como uma mulher inteligente. Essa inteligência foi vista em prática. Davi estava pronto para matar seu marido e seus servos. Quando ela se apronta e se põe de joelhos, há diversos motivos para que ele não fizesse essa matança. Ela impediu o assassinato de seu marido. Ela é pacificadora, impediu uma chacina que acontecesse em sua casa. Ela prezou pela paz. E para contar ao seu marido que tinha feito, ainda ela esperou que ele estivesse sóbrio, para que ela entendesse bem. Aqui eu conto um pouquinho de Abigail. Quando eu li a primeira vez essa passagem, algo assim, hoje é tudo diferente se eu falar para vocês aqui. Mas há alguns anos, ou há muitos anos, há 28 anos atrás, eu me descrevi e me vi nessa mulher. Onde muitas vezes eu tinha que me manter um pouco escondida, oprimida, e não vou dizer que o meu marido era um louco, mas ele era tolo. Ele era um homem difícil de lidar, de conversar, era muito bruto, muito grosseiro. E minha família era muito difícil se chegar a ele, porque ele não permitia muito acesso. E tudo para ele ali era, se ele fosse receber alguém na minha casa, que a gente foi embora para Curitiba, ele nem mandava eles entrar. Ele só às vezes colocava assim e falava assim: não, ela não está em casa. Simplesmente, ela não está em casa. Era difícil conviver, era difícil muitas vezes falar alguma coisa. Sempre que você tinha que estar ali concordando com tudo, abaixar a cabeça ali e ouvir quieta e dizer que concordava. Não tinha outro jeito. Se houvesse alguma situação, nós vamos numa casa de alguém, não, você fica. Nessa época eu só tinha o meu primeiro filho, né? Claro, eu era jovem ainda, muito jovem mesmo. Na verdade, uma criança, né? Sei que poucos aqui conhecem. Não vou falar a idade, né? Mas faz tempo.
28 anos atrás. E convivi assim. E assim como Abigail, eu tinha que ter uma certa sensatez. Até uma certa maturidade exigida de mim. Mesmo que não tivesse nenhuma. Nenhuma. Mas Deus, eu reconheço que Deus tem seus meios, seus propósitos. Nessa mesma época, eu também conheci a Bíblia, a palavra de Deus. De ouvir, só de ouvir. Mas conhecia. Como tudo que nós aprendemos hoje, que o Espírito Santo habita em nós. Eu acredito que naquela época o Espírito Santo já falava muito comigo. Porque me ensinava a ser calma, me ensinava a ser cautelosa, a aceitar, a aguentar. Eu vou contar uma coisa que eu nunca falei para alguém, são poucas pessoas que eu já comentei sobre isso. Até porque eu não gosto muito de falar nisso. Não porque seja ruim. Mas devido a tanta situação, e já estava conhecendo, ouvindo, né, a palavra de Deus e conhecendo ali algumas coisas, eu já lia. E como a Bíblia é um livro, né, que foi escrito pelo Espírito Santo, né, através da vida de homens, a palavra de Deus fluía dentro de mim. E um dia, devido ao Adão ter chegado do trabalho mais cedo, eu lembro que, eu não sei o que aconteceu, não lembro se exatamente, eu fiquei muito chateada com ele, saí em Curitiba, num bairro que você não conhece ninguém, não conhece vizinho, você não tem vizinho. Nós éramos novos ali, eu tinha o meu piasque com 6 meses de vida. E eu saí para frente, assim, fui na esquina da casa, e ali eu me abaixei, fiquei quietinha. Quando eu falei, nossa, não posso fazer isso aqui, eu vou voltar. Quando eu voltei, eu só me veio um pensamento assim, eu olhei para cima e falei, Deus, até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou sofrer? E assim, em um segundo, gente, um segundo, assim, eu estava ali, mas eu vi algo, como você olha num campo assim, ó, distante. Não sei por que veio essa imagem na minha mente, naquele momento. Eu olhava, a mesma coisa que na minha mente viesse aquela distância, que eu olhasse um campo bem distante, longe, e trouxe no meu coração assim, algum dia ele vai mudar. E no meu coração gerou, no meu coração aquela força, e eu voltei para dentro de casa. E eu voltei para dentro de casa com aquela convicção dentro de mim, um dia ele vai mudar. E nesse passar de tempo, que não foram pouco, foram 18 anos até a conversão do meu marido. 18 anos. Eu busquei ao Senhor. Eu sempre busquei. Fiquei 13 anos nessa dominação. 13 anos. Conhecendo a Deus de ouvir. Só de ouvir. Porque a gente, quando conhece Deus verdadeiramente, que nem eu conheço hoje, nós vemos. Não era só de ouvir. Não era só de passagem, era de ouvir. E nesse tempo, os anos foram passando, eu fui me fortalecendo, fui crescendo, desenvolvendo, crescendo, não em altura, né? Que a minha família somos todos baixinhos. Mas em conhecimento, né? Na graça do Senhor, e fui buscando. Nunca desisti, nunca parei. Eu não sei dizer para você quando que eu falei, não vou mais para a igreja, não vou mais buscar Deus. Eu não sei te dizer. Eu acho que nunca. E todo esse tempo, a graça de Deus foi me renovando, e tudo foi passando. Aqui, onde me queima muito meu coração, é no versículo
23, quando ela chega perto de Davi, quando ela vê Davi, ela apressa-se, desce do jumento e prostra seu rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Por muitas vezes, gente, foi uma, mas a última, eu lembro que eu entreguei e falei: Senhor, me ajoelhei e falei: eu não aguento mais. Até aqui. Até aqui. Eu desisto dele. Eu desisto de lutar. Se você continuar lendo, Abigail, ela intercede pelo seu marido. Independente da arrogância do homem que ele era, ela não desistiu. E por tão poucas coisas hoje, você conhece mulheres e mulheres que desistem. Desiste de lutar pela sua casa, pelo seu marido, pelo seu filho. E não quero mais ir para a igreja. Desiste de buscar a face de Deus. Desiste. Eu não sei o qual, vamos dizer, o teu Nabal. Eu não sei se pode colocar teu filho, teu marido, alguém, uma situação difícil. Mas nessa época, a minha dificuldade era essa situação de viver com um marido assim. Sem falar, que eu não coloquei aqui, que havia uma penina na minha vida, sabe? Mas não é dela que eu quero falar. Quero falar do meu companheiro, o meu marido. Mas eu não desisti. Continuei caminhando, continuei buscando. E assim, por 13 anos. Até então, esse dia, que assim, algo que ele sumiu. Gente, eu já desci aqui na porta dessa igreja, num culto de 12 horas. Quando eu desci, ele falou para mim assim, que ele ia em tal lugar. Eu estava com meu segundo filho, né? E falei para ele, ele falou assim: vou nem sei aonde ali. Então tá bom, eu desci, eu entrei aqui. Só que alguma coisa me inquietava o meu coração. E fiquei um pouquinho ali com o Wesley ali. E falei: você quer ir embora? Ele falou: quero ir embora. Nós fomos embora. Ele só foi aparecer em casa no outro dia. No outro dia. Sabe que você passar a noite inteira orando e pedindo a Deus que pelo menos ele voltasse vivo para casa. Que eu já não queria brigar mais com ele porque ele tinha saído. Eu já não queria mais, eu já não falava nada. Eu apenas queria que ele estivesse vivo. Nem comentava com a mãe dele, nem chamava, não preocupava ela, porque eu não sabia. Meu filho mais velho falava: mãe, o pai não chegou ainda? Não, não chegou, mas vai dormir. Ele já chega. Fora as situações, como essa mulher aqui, que era apaziguadora. Fora as situações que eu tinha que apaziguar quando eu estava junto. Sempre fui apaziguadora, sempre coloquei uns panos quentes. Mas tudo há um tempo. Assim como ela, que um dia, diante do rei, que ela reconhecia o Deus de Davi, ela se prostra, se ajoelha e pede misericórdia. Eu cheguei diante do meu rei, o meu Senhor, disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu desisto. Hoje eu desisto dele. Eu sei e conheço várias mulheres que passaram por várias situações, com testemunhos parecidos ou igual ao meu. E por tanto tempo a gente buscou. E por quanto a gente tem buscado. Só que um dia chegou o tempo da nossa conquista. E o meu tempo da minha conquista chegou. Há 10 anos, o meu marido se converteu. Hoje ele é um homem. Quando ele se converteu, gente, tudo que ele não fez em 18 anos, ele queria fazer. Ele queria ser o bom marido, ele queria ser o bom pai, ele queria comprar, ele queria construir, ele queria aumentar, tudo. Mas antes disso,
a gente vivia uma vida muito difícil mesmo. Tanto de diálogo, tanto de marido e mulher, quanto de pai e filho, essa dificuldade. Eu acho que eu não deveria subir aqui hoje, se não fosse para testemunhar para a igreja, de quem vocês sempre vê aqui. Porque tudo teve um tempo das nossas vidas. Tudo houve um tempo antes de estar aqui, subir aqui bela, charmosa, sem te contar para vocês quem um dia eu fui e quem é o Deus que nós servimos. Não desista, você ainda vai conquistar. Se você não conquistou, você vai conquistar. Esse é o ano da conquista para nós. E nós temos recebido isso. Essa conquista é tempo de conquista. É tempo de conquista. Eu não sei o que você precisa conquistar, mas eu sei que você sabe o que você precisa. Hoje, muitas vezes quando eu vejo meu marido subir aqui, ele gosta que eu suba, sabe? Ele gosta de pregar. Mas o meu maior orgulho é quando eu vejo ele subir. Alguém improvável de subir, de estar num altar, pregando a palavra, levando a palavra, ministrando. Alguém hoje que se coloca como um marido, um esposo. Alguém que hoje fala para mim, hoje eu orei, hoje eu busquei. Por tempos, quando ele entrou na firma, gente, eu falava para ele bem assim, como eu não podia falar de Bíblia para ele, não podia falar de Jesus, eu falava para ele, viu? Ele falava para mim, hoje eu vou ter uma reunião. E hoje vai ser complicado lá. Eu falava para ele, viu, a única coisa que eu te digo, seja rápido no ouvir e vagaroso no falar. Somente isso. Sabe por quê? Porque é de lá que você traz o teu pão para a tua casa. Então, era a única coisa que eu podia falar. Eu não podia dizer de Deus para ele. Ele não acreditava. Tanto que ele mesmo já testemunhou, né? Que ele mesmo desafiou a Deus a mudar a história dele, se realmente Deus existisse. Mas tudo isso teve um tempo. Assim como teve um tempo para essa mulher se acontecer toda essa situação na vida dela conhecer um rei e dela se preparar, ir lá, pedir perdão para que o seu marido não morresse, para que ele não matasse todos a sua casa. Houve um tempo. Nada acontece no estalar de dedos. Mas hoje nós não, né? Nós queremos tudo para hoje, para agora, para já. E esquecemos de buscar aquele que pode nos garantir, que tenha certeza, na verdade, de que Ele é provedor das nossas vidas. E é Ele, no tempo dEle, que tudo acontece. Tudo é no tempo dEle. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1. Você pode colocar a Bia. Tudo tem o tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Amém. É só até 1 e 2. Há tempo para tudo nessa vida. E Deus tem nos trazido a um tempo que não há tempo. É tempo de nós buscar a face de Deus, confiar nele, buscar a sua face e acreditar. Hoje eu olho muitas vezes algumas coisas, situações, às vezes me desespero, me dá uma angústia, mas aí eu lembro, nossa, agora que você vai ficar em pânico, depois dá uma olhadinha para trás. E às vezes ali me traz a lembrança de algumas situações. Eu digo, não, eu vou me levantar. Eu vou bater a poeira ali, vou me levantar e vou prosseguir. Porque se algo tão difícil já passou na minha vida, por que isso hoje iria me parar? Por que tal situação iria me desanimar agora? Agora eu não sou sozinha. Agora sou eu e meu marido, somos uma só carne.
Gostaria de ler uma palavra que está em 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que se ele ainda não obedecesse a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Pode deixar aí um pouquinho, Bia. Esse foi um dos primeiros textos que eu aprendi na Bíblia, e que eu guardei dentro de mim, como aquilo que eu tinha que me agarrar ali e esperar. Sede obediente à palavra. E sem abrir a boca, sem questionar, sem falar, apenas concordar. Sim, sim, não, não. Não entenda errado, irmã. Não entenda errado. Não diga que tudo que o meu marido queria era sim. Não. Ele teve que aprender que não era não. Não vou, não quero. Não, não vai ser assim. Se você quer, você vai em tal lugar comigo? Não. Ah, mas não vou. Um amigo dele um dia olhou para mim e falou assim: eu te desafio hoje a você tomar isso aqui. Eu falei: pois se você for bem mulher, você toma. Eu falei: pois é, por eu ser mulher, bem mulher, eu não tomarei. Escolhas. Eu tive que escolher. Se submeter não significa a dizer sim, 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 sempre. Hoje você não vai na igreja. Eu vou sim. Vou sim. Ele não interferia, porque durante os anos ele teve que aprender. Ele entendia a minha busca. Ele entendia. Mas eu nunca também deixei de servir a Deus, vim na casa de Deus por causa dos gostos dele. Ou porque ele não queria, ou porque ele não gostava. Ele entendia. Eu nunca desisti de buscar a Deus, como eu disse. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se funfuna, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. O amor não falha, né? Tudo crê, tudo suporta. Tudo tive que crer e esperar e suportar, porque eu sabia dentro de mim, como aquela visão que eu te falei, um dia aconteceria, um dia ele viria, um dia ele conheceria, um dia ele viria para a casa do Senhor. Eu não sabia como, mas eu sabia que ele viria. E nunca desisti. Agora, eu pergunto a você, depois de tudo isso, que diante da palavra de Deus, diante de Deus, o que te impede muitas vezes de buscar? O que te impede muitas vezes de dizer assim: eu não conquistei, nem vou conquistar? Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Diante de todas as batalhas, lutas que enfrentamos, Abigail, no versículo 36, 1 Samuel 36, versículo 36,
Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele muito embriagado, pelo que não lhe referiu a ela coisa alguma, nem pouco nem muito até o amanhecer. Pela manhã estava Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passaram alguns dias, feriu o Senhor Nabal, e este morreu. Meu marido não morreu. Se ele morreu, ele foi no dia que ele se batizou. Mas reviveu para uma nova vida em Cristo. E hoje é essa vida que a gente tem. Quando a pastora falou do tempo de conquista. Tempo de conquista. Pode ser o teu tempo de conquistar. Teu tempo de conquista. Eu creio que já conquistei, mas há algo muito mais que eu preciso conquistar. Sempre vamos querer algo a conquistar. Sempre queremos algo a mais. Sempre vamos estar em busca de uma conquista. Mas não podemos deixar que as situações nos parem. Abigail ela é um exemplo de uma mulher pacificadora, prudente e sábia. Jesus já conquistou tudo para nós. Tudo que ouvimos e aprendemos que dele ouvimos sem entender, às vezes a nossa mente é limitada, mas Jesus já conquistou. Deus sempre nos direcionou. O tempo da minha conquista chegou no dia 26 de julho de 2013, 10 anos. Quando meu marido morreu para o mundo e viveu para pregar a palavra de Deus, para conhecer a Deus, para trazer a presença de Deus para a nossa casa. Mas a palavra, a pastora Adriana leu no momento de dízimo e oferta, os Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-os em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. Amém. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Esse é o ano da conquista. Creis e verás as glórias de Deus. Sei que é um tempo de nós estarmos em comunhão, de conversar. Mas, irmã, não desista. Muitas vezes, situações das nossas vidas querem nos parar, nos limitar. Mas, através da palavra de Deus, a gente vê muitas mulheres que o quanto que elas passaram por situações e não desistiram. Você pode ver testemunhos, às vezes ao redor, que às vezes pessoas que você não conhece, mas está buscando a Deus. Muitas como eu, já conquistaram a sua casa, mas ainda falta conquistar. Eu, na minha casa, ainda falta muito a conquistar. Mas eu creio em Deus, e sei que tudo há um tempo determinado, tudo há tempo. Tome posse dessa palavra. Nós já somos vencedoras, nós temos o Espírito Santo, como eu te disse, no começo eu só conhecia de ouvir, hoje eu conheço a Deus porque eu o vejo. Era completamente diferente, mas Deus nos trouxe aqui hoje, para nós estarmos aí, agarrados, confiantes, que o mais Ele fará. Hoje nós somos reis, né? Nós somos sacerdotes, nós temos o Espírito Santo que mora em nós. O pastor sempre tem pregado que tudo é nosso, então nós temos que tomar posse que tudo é nosso, e que nós somos mais que vencedoras. Amém? Quero... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.